Olá, alunos, tudo bem? Tudo tem o seu lado bom, que nós possamos então aprender a ver sempre o lado bom das coisas. Nessa semana nós vamos estudar sobre a cultura indígena. Lembrando que dia 19 de abril foi o dia do índio. E independente de qual ano escolar vocês estão, está na lei que nós devemos, nesse dia pelo menos, ou próximo a ele, trabalhar sobre a cultura indígena de maneira que a gente possa ver a importância que ela tem na nossa vida e na nossa cultura do povo brasileiro, né? Então, os índios, eles foram os primeiros habitantes do nosso país. Eles estavam aqui há muito tempo quando os colonizadores portugueses chegaram. E nós sofremos muita influência desse povo indígena, tanto na nossa alimentação, quanto na nossa vestimenta, nos nossos costumes, né? Então, muitas vezes nós não paramos para pensar sobre essa influência. Por isso que foi criado, então, né, por lei, essa obrigatoriedade de trabalhar sobre esse tema. Então, essa semana eu fiz uma pausa nos conteúdos que estavam previstos para que a gente estude um pouquinho sobre a cultura indígena e vocês trabalhem um pouquinho em cima disso, que é muito importante. Como que nós vamos trabalhar então? Nós vamos assistir pequenos vídeos, são 3 vídeos curtinhos que vão falar um pouco sobre essa cultura indígena. Esse primeiro vídeo eu já usei em alguns outros anos, mas mesmo que vocês tenham visto, é bom assistir novamente, porque em cada ano nós temos, uma questão de maturidade, cognitiva, e aí talvez vocês prestem atenção em mais fatores dessa vez que vocês assistirem, tá? Então, nesse vídeo vocês vão ver que os índios já habitavam o Brasil quando os portugueses aqui chegaram, e que a colonização ela exterminou com milhares de indígenas, então milhares de indígenas morreram, ou foram mortos, porque não queriam sair de suas terras, não queriam entregar suas riquezas para os portugueses, ou morreram por causa das doenças que os portugueses trouxeram, E os índios eles tinham moradias, rituais, costumes, e eles realizavam diversas formas de artesanato e arte, como a cerâmica, a cestaria, a tecelagem, a dança, a música, a pintura corporal, e a arte plumária. Hoje em dia, há índios vivendo em suas aldeias ainda dessa forma que viviam antigamente, ou mais ou menos parecido, E eles moram então em áreas de preservação permanente, que são áreas que o governo criou leis para proteger, para que justamente não tenha esse extermínio da cultura indígena que é tão importante para o nosso país. E alguns índios resolveram ir para as grandes cidades, geralmente, em vez das pequenas, procurando então maiores oportunidades de emprego, de educação, Então, como é que vivem os índios nos dias de hoje? Vocês têm então um vídeo que fala menos preconceito, mais índio. Então, vai colocar aqui que nós temos ainda inserido na nossa cultura aquele índio que vive nu, aquele índio que vive lá no meio do mato, não tem tecnologia nenhuma, não tem nem luz, nem água potável, ele tem que buscar lá no rio com cestos em cima da cabeça. Então, esse vídeo vai trazer um pouquinho disso, que muitas aldeias já usam a tecnologia, usam roupas, praticam esportes, E algumas ainda seguem os costumes realmente como eram antigamente. Depois tem um outro vídeo falando sobre o índio, no tempo presente. E aqui mostram índios que estudam, que trabalham, que praticam esportes, que usam a tecnologia, mas que eles dizem ali no vídeo, que nem por isso eles deixaram de ser índios. Eles ainda podem utilizar aquelas coisas habituais, como roupas típicas, realizar rituais, pintar o corpo, praticar o artesanato quando eles quiserem, porque eles ainda têm aquela cultura e eles valorizam aquela cultura. E eles querem ser respeitados, ser chamados como índios, mesmo eles sendo mais modernos, digamos assim, Então, eles são pessoas comuns que querem a sua cultura valorizada. E por isso, então, que foi criado, o Dia do Índio,
para que a gente faça essa reflexão, conheça um pouquinho mais sobre a cultura deles. Então, o Dia do Índio deve ser também um dia de reflexão sobre o seu verdadeiro valor, de respeito às suas manifestações culturais e da tão merecida liberdade a que eles têm direito como qualquer um de nós. Então, no artigo 231 da Constituição Federal, são reconhecidos aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos sobre as terras que eles tradicionalmente ocupam, competindo à União, que é o governo, né, demarcar essas terras, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, eles são resguardados pelas leis, né, apesar de muitas vezes as pessoas não respeitarem como deveriam. Então, a ideia nessa aula é que vocês conheçam ou relembrem um pouquinho mais essa cultura e que vejam que ela realmente é importante, né? Então, nós utilizamos algumas coisas na nossa alimentação, alguns temperos, né? Azeite de oliva, por exemplo, azeitona. A questão de incluir carne na nossa dieta veio da caça indígena, então foi por causa da cultura indígena que foi inserida na nossa alimentação. A mandioca, o milho, né? Então, vários outros alimentos também. Estampas de roupas que nós usamos, elas foram inspiradas, né, nas pinturas corporais indígenas, então que a gente possa ter esse olhar diferenciado sobre essa cultura. E o que vocês irão fazer então? A ideia é deixar uma atividade bem aberta nessa semana, tá? Vocês vão pesquisar um pouquinho mais sobre essas questões, né, da cultura indígena. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, a cerâmica indígena, as cestas, a pintura corporal, o artesanato, a tecelagem, que são os tapetes e as roupas que eles fazem, né? Os instrumentos musicais e as roupas típicas, que seriam as plumagens, os cocares, né? Vocês vão pesquisar sobre elas, imagens ali na internet para se inspirarem. E vocês vão fazer uma releitura, né, de algum tipo de arte, então, né, que vocês viram da cultura indígena. Vocês podem usar qualquer técnica, pintura, desenho, colagem, modelagem com argila ou com massa de modelar. Vocês podem utilizar sucata, né? Então, os materiais que vocês tiverem em casa e que vocês gostariam de utilizar. Vocês podem usar lápis de cor, têmpera, né? Papéis coloridos, o que vocês quiserem, a atividade é livre. Então, vocês vão escolher, ó, um desses, né? Ou mais de um, se quiserem, né? Tipos de arte indígena que tem, né? Que eu destaquei aqui agora, ó. E vocês vão fazer, então, uma obra representando essa arte que vocês gostaram. Por exemplo, eu gostei, aí eu coloquei umas imagens aqui de inspiração, ó. Eu gostei da cerâmica indígena, então eu tenho um vaso lá na minha casa de flor que não estou usando, ou tenho uma flor mesmo, né? E eu quero pintar o vaso com linhas assim, representando a cerâmica indígena. Ótimo, pode fazer. Eu achei legal as máscaras, eu quero fazer uma máscara indígena. Excelente. Eu vi lá as pinturas corporais, eu quero fazer uma pintura corporal indígena. Vocês podem pintar no braço de vocês com tinta diretamente, pintar o rosto de vocês, ou vocês podem pintar numa folha. Pode ser. Eu gostei das cestas indígenas, quero desenhar uma. Ou quero fazer uma com colagem, né? Quero trançar o papel, quero fazer. Vocês podem fazer um porta-treco em casa, né? Tipo um porta-caneta, né? E fazer toda uma decoração nele ao redor, como se fosse, né? Esses símbolos indígenas que tem. Tem muitos na internet, é só pesquisar. Eu quero fazer um cocar, que eu acho bonito o cocar indígena, então eu vou recortar papéis coloridos como se fosse penas, vou colar e vou montar um cocar. Excelente! Eu quero fazer um instrumento musical indígena com sucata, por exemplo, né? Esse aqui é o maracá, que é o chocalho indígena, né? Eu vou fazer aqui, vocês podem usar garrafa PET, né? O cabo pode ser um pedaço de cabo de vassoura velho, colar lá umas peninhas de papel em cima e vou fazer alguns desenhos e colorir. Então, é livre, pessoal, tá? Vocês vão escolher uma só. Se quiserem escolher mais de uma arte indígena também, fiquem à vontade.
Lembrando então, né, que essa aula já vai entrar para o mês de maio, a entrega dela, né, porque eu já coloquei lá a pasta então do mês de abril com as atividades que vocês têm que entregar. Então, ali, essa aqui vocês aguardem, né, só deixem em dia. Não deixem, tipo, acumular atividades e conteúdos, né, vocês têm muitas disciplinas e depois vocês não conseguem dar mais conta. Se ficaram ainda com alguma dúvida de como fazer essa atividade, mandem lá no Classroom ou no grupo do WhatsApp, tá? Porque eu vou esclarecer vocês assim que eu enxergar o recado de vocês, tá bom? Esse texto aqui que a gente viu, ó, aqui tá dizendo leia com atenção e assista aos vídeos propostos. Não diz que tem que estar copiado no caderno, né? Então, não é necessário copiar o texto no caderno. É necessário só ler mesmo, assistir a videoaula, certo? E assistir os 3 videozinhos aqui, que aí vocês vão entender um pouco mais para poderem fazer então a nossa atividade prática dessa semana, tá bom? Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau! Ei, você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau!